Dicas e palpites para os jogos de futebol deste sabadão, dia 20 de abril, é o que você vai encontrar neste vídeo logo após a vinheta. Salve, rapaziada, tudo beleza? Sabadão aí repleto de jogos para trabalharmos, tá? Trouxe para o nosso vídeo de palpites aqui os jogos do Brasil, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B. Por quê, turma? Na Europa, muitos campeonatos finalizando ali, muita coisa já definida. Então, como eu não tive um volume tão grande aqui da Europa, eu quis trazer aqui os jogos do Brasil para aproveitar e comentar um pouquinho, tá bom? Então bora lá, pessoal, senta aquele dedo no like, merece. Europa e Brasil juntos, senta o dedo no like que o vídeo com certeza merece aqui. Eu vou falar aqui, turma, eu vou fazer o seguinte. Nosso vídeo é um jogo do Brasileirão Série A e um jogo do Brasileirão Série B. Eu vou comentar todos da Europa ou Argentina aqui, por exemplo, sabe? Todos que não são do Brasil, tá? Todos que não são do Brasil. Depois eu venho Série A, Série B, bilhete. Fechou? Só pra gente ficar organizadinho dessa forma aqui. Começando por Wolverhampton contra Arsenal. Eu acredito nesse jogo aqui. Eu acredito que nós, na Inglaterra, de modo geral, nós devemos ver alguns gols aqui nessa reta final. Por quê, turma? Só explicar pra vocês. O critério de desempate da Premier League é gols, tá? É gols, é saldo de gols, é gols feitos. Então não é, tá mesmo número de ponto, mas o fulano de tal tem uma vitória a mais. É gols. E hoje nós temos aqui o melhor time com saldo de gols, o Manchester City, tá? E o time que mais marcou gols. O Liverpool aqui bem próximo também. Mas então o que eu espero dos jogos desses times aqui? Que façam um gol, dois gols e continuem atacando muito, tá? Vimos isso no Liverpool, vimos isso no City esses dias atrás. O City que voltou à liderança e agora saiu da Champions League, vai se preocupar só com Premier League. Então, o City com certeza aqui é o favoritaço a levar esse título. Apesar que o futebol nós já vimos que pode acontecer de tudo. Até aconteceu de tudo que o Real Madrid passou, né? Um City que massacrou o jogo inteiro e o Real Madrid passou. Mas isso é o futebol, a camisa pesada e tudo mais. Não vou estender muito, senão o vídeo vai ficar 20 minutos. Arsenal jogando contra o Wolverhampton. Minha sugestão, vitória do Arsenal, tá? Devemos ver gols também, não descarte gols no jogo, gols para os dois times, gols para o Arsenal, tá? Não descarte isso aí porque já expliquei. Girona e Cádiz, Girona terceiro colocado, caiu bastante a produção, normal, um time financeiramente bem inferior aqui, até esses times que estão abaixo aqui. Que eu aponto aqui, turma? São 8 pontos de diferença para o Atlético. O que importa para o Girona hoje é claro que é Champions League, que é até o quarto lugar. E o Girona pega um fraco Cádiz. Sugestão de vitória do Girona, muito motivado aqui, principalmente para fugir dessa disputa aqui. 8 pontos em 7 jogos, bem improvável tirar. Mas um jogo dentro de casa contra um time fraco tem que ganhar. Próxima partida, Napoli e Empoli. O Napoli que eu já não tenho tanta confiança mais, mas que ainda disputa essa sétima vaga. Vaga difícil, só que tem um porém. A Atalanta, jogo passado, estava ganhando 2-0, tomou um empate, acho que, se eu não me engano, do Hellas Verona. Então a Atalanta, por estar ali na Europa League, né? Ela tem dado um foco grande para a Europa League, acabou de tirar o Liverpool e tudo mais. Tem um jogo a menos, 2 pontos a mais. Então o Napoli, não, como se diz, ainda não vai desistir aqui dessa sexta colocação que leva para a Conference League. Napoli continua jogando a vida contra um Empoli, contra um time frágil, né? Primeiro fora da zona de rebaixamento. Minha sugestão é chance dupla para o Napoli e mais de 1,5 gols na partida. Leipzig agora também disputa aqui pela vaga de Champions League, quarto e quinto colocado. Eu trouxe isso no vídeo da semana passada, trago novamente. O Leipzig pega o Heidenheim, time de meio de tabela, time que já tem que estar muito satisfeito aqui de não ter brigado aqui para cair. Minha sugestão para essa partida é a vitória do Leipzig, vitória simples do Leipzig, necessidade de vitória, o must win tá lá em cima. Championship, Cardiff contra Southampton que tá chegando, turma, tá chegando. 84 pontos, um jogo a menos, então pode chegar aqui a mesma pontuação do Leeds United. Claro, né, considerando uma vitória no jogo a menos.
que eu trago aqui? Olha esse filtro de últimos 3 jogos. São 3 vitórias seguidas do Southampton, enquanto os 3 times de cima aqui, só um deles ganhou um jogo, que é o Leicester. Os outros tropeçaram. Então, é incrível a sequência desses 3 times aqui. O Leicester vai pegar o West Brom, pedreira, 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 mesmo sendo em casa. Então o Southampton tem sim totais condições de chegar e disputar essa vaga direta aqui, primeiro e segundo lugar. Então deixando sonhar. E minha sugestão é a vitória do Southampton contra um time que já não almeja mais nada na competição, que é o Cardiff City. Próximo jogo agora nós vamos para o líder atual da Argentina, né? Argentinos Júnior contra o Defensa e Justiça. Aqui não abre a classificação porque esse campeonato é bem diferente. Argentinos Júnior e Defensa e Justiça, que também faz um bom início de campeonato, Defensa. Mas minha sugestão é a favor do time da casa, que ainda não perdeu dentro de casa. Vou até puxar aqui nessa temporada. São 6 vitórias e um empate, um ótimo empate contra o Barracas, né? Enfim. Minha sugestão aqui, que deve abrir também... Minha sugestão é chance dupla argentinos, tá? Mas uma ótima entrada que deve abrir mais por volta... quando estiver chegando o jogo, Race 3 a favor do Argentinos Júnior. É um time que ataca muito. Trazer aqui para vocês rapidamente também, para não perdermos muito tempo. Então, assim, olha o Defensa e Justiça. Não marca muitos cantos e sofre bastante. O Race 3 aconteceu em 5 das 7 partidas jogando em casa para o Argentinos Júnior. E uma delas foi na segunda rodada, que a gente sabe, entende que o começo de campeonato é um pouco diferente, tá? Próximo jogo, Sparta Praha contra o Baník Ostrava. Sparta Praha líder, aproveitou aí o tropeço do Slavia Praha. Eu prefiro o time do Slavia Praha, eu acho um time... Quando eu assisto, né, para cantos e tudo mais, eu sempre vejo que o Slavia é um time extremamente ofensivo, apesar que o Sparta também é. Minha sugestão, mesmo contra o quarto colocado, é vitória do Sparta, não tem como fugir, são 2 super times. E vitória do Sparta. Agora Malmo e Vasteras, quarta rodada da competição. Malmo que tem 3 jogos, 3 vitórias, 11 gols feitos e 1 gol sofrido. Eu pensei muito, queria trazer esse jogo aqui para o nosso bilhete, porque eu acredito que seja mais um jogo para o Malmo ganhar de 2-3-0. Minha sugestão é um pouco mais protegida, é o handicap asiático -1 para o Malmo, que com a vitória simples por 1 gol de diferença tem o reembolso. Mas aqui tem muito valor, muitas coisas a favor do Malmo, tá? Acredito que é mais uma vitória com 2, 3, 4 gols de diferença, quem sabe? E agora, saindo da Europa com vídeo já bem longo, vamos para a Série A. Nosso bilhete é no jogo do Grêmio e no jogo do Santos. Vou começar aqui Fluminense e Vasco da Gama. Para esse jogo aqui nós vamos fazer uma entrada a favor do Vasco, não necessariamente o Vasco tenha que ganhar e tudo mais. Mas vou deixar a entrada, que é o handicap asiático, mais 1,25 a favor do Vasco, onde se o Vasco perder por 1 gol de diferença, nós temos um green parcial. Só para explicar. Por isso o valor... Eu acredito que o Fluminense hoje, assistindo alguns jogos do Fluminense, assisti esse último jogo do Fluminense, que o Fluminense perdeu, né? Deixa eu só confirmar aqui. Só tirar esse filtro. Empatou, né, contra o RB Bragantino aqui. Opa. Volta, bebê. Todos. Perdeu pro Bahia. Então o campo estava alagado, teve paralisação de 1 hora, depois o Bahia voltou. O Bahia foi superior ao Fluminense. Então eu li um comentário essa semana, um comentarista falando que o Fluminense hoje ele tem um futebol diferente, mas que já está manjado. E eu tô sentindo isso do Fluminense do Diniz. Nesse cenário, eu vou a favor do Vasco naquela aposta que eu deixei para vocês, tá? Que é o handicap asiático mais 1,25 no Vasco. Não acredito que o Vasco perca por mais de 1 gol de diferença. Acredito aqui num jogo bem equilibrado. Um pouco favoritismo para o Fluminense, mas não todo o favoritismo que o mercado está nos dando. Próximo jogo, Bragantino e Corinthians. Trazendo fase das equipes. O Corinthians empatou dentro de casa com o Atlético Mineiro com 1 a menos, numa expulsão muito duvidosa. O Corinthians perdeu agora recentemente o Maicon, que talvez nem volta mais nesse ano, nessa temporada. E o Bragantino tem um começo bom, empatou o primeiro jogo, ganhou a segunda partida, empatou com o Fluminense, inclusive, né? 2 a 2 que nós vimos ali há pouco.
A minha sugestão é chance dupla a favor do Bragantino, por causa do momento e por causa do fator casa. Próximo jogo agora, Atlético Mineiro contra Cruzeiro, jogo que deve pegar fogo. Eu acredito que vai ser um jogo de muitos cartões aí, principalmente por causa da recém-final aí do Campeonato Mineiro, onde foram 2 jogos que pegaram fogo. A minha sugestão é a favor de gols. O Atlético Mineiro, nesse início de casa, jogando contra o Cruzeiro na Arena MRV, não tem se dado tão bem. O Cruzeiro, são 3 jogos, o Atlético Mineiro não ganhou nenhum dentro da sua casa, foi campeão lá no Mineirão com o mando do Cruzeiro, virou o jogo e tudo mais. Então eu vou deixar sugestão de gols, porque é um jogo que pode acontecer muita coisa aí diferente, né? Over 1.5 gols na partida, acredito que veremos 2 ou mais gols com tranquilidade. Agora nós vamos Amazonas e Sport Recife. Eu não quero nem deixar sugestão nesses 2 jogos em 2 jogos da Série B, só o do Santos, que é o do nosso bilhete. Eu quero mostrar uma coisa. Amazonas e Sport Recife. É claro que o Sport é mais bem preparado, é mais camisa, é um dos cotados a subir e tudo mais. Mas dentro de casa nós vimos na temporada passada que poucos times foram bons visitantes. Tirando o Vitória, que fez uma competição excelente, nós vimos que dentro de casa a maioria dos times sofria bastante. Então eu vejo aqui para o Amazonas um handicap mais 0,75, alguma coisa assim. Eu vejo uma odd muito valorizada, ok? Isso é ponto de vista meu, só estou trazendo algo aqui da competição. Não estou deixando sugestão para esse jogo aqui. Mas cuidado com o fator casa na Série B. Cuidado. Competição passada foi under goals e nós vimos na grande maioria aí mandantes surpreendendo às vezes visitantes que eram favoritos para a partida. Outro jogo que eu quero só comentar é Ceará e Goiás, 2 times cotados também para brigar pela parte de cima. Eu acredito nessa partida aqui que o Ceará tem um leve favoritismo por um ponto. O Goiás reforçou para a Série B, só que reforçou agora. As contratações, Thiago Galhardo, Regis, né? As contratações chegaram agora, 10 dias em Goiás, em Goiânia, né? 10 dias, 12 dias, algo nesse sentido. Então eu vejo o Ceará mais preparado para esse início de competição do que do Goiás. Não estou deixando sugestão, são 2 times fortes e que eu vejo o Ceará um pouco mais preparado. E mesma coisa, fator casa tem tido um peso muito grande na Série B, tá? Então se eu fosse apostar nesse exato momento, eu iria a favor do Ceará. Próximo, agora sim, nós vamos nos 2 jogos do nosso bilhete. Nosso vídeo já tá mais de 12 minutos. Tá extenso, mas tá bom. Tem muitas informações, muitas coisas boas. Grêmio e Cuiabá. O Cuiabá com um péssimo início de competição, são 2 derrotas. Falar que é o último colocado, tá no começo da competição. Tem 4 times zerados aqui. O Vitória ainda tem um outro jogo. O Cuiabá também tá com um jogo a menos, tomou 4-0. Cuiabá jogou Copa Verde, tá? Por isso que não jogou a segunda rodada. Tomou um 4-0 do Atlético Paranaense na primeira rodada. Minha sugestão, turma, o Grêmio é um time que está se estruturando, não tá tendo um começo de Libertadores fácil depois de ganhar o Gauchão, não tá tendo próprio um começo de Brasileirão fácil, apesar de ter uma boa vitória 2-0 em casa aí contra o Atlético Paranaense na rodada anterior. Nós vamos a favor do Grêmio, porém protegido. Gostei da odd, vamos trabalhar protegido a favor do Grêmio, que nós só vamos precisar que ele não perca. Só não pode perder para o Cuiabá dentro de casa. É o básico de um mandante mais forte. Então é o básico. E o segundo jogo é o jogo do Santos contra o Paysandu. Nós temos uma aposta no Santos aqui de longo prazo para ser campeão na Série B. Joga contra o Paysandu. O Santos tem um super time, verdade seja dita, para disputar a Série B. Eu acredito que vai performar muito bem. Tem que só tomar cuidado que tem um time muito técnico e a Série B também muitas vezes é muito brigada. Eu acredito que o time do Santos vai ser promovido aí, igual o Corinthians foi no último rebaixamento do Corinthians, com várias e várias rodadas de antecedência. É um time muito forte para uma Série B teoricamente mais fraca. Nós tivemos em anos anteriores pelo menos 2, 3 times grandes na Série B, né? Nós tivemos aí Vasco, tivemos aí vários times aí na Série B. Hoje a gente tem o Santos, que rema de braçada, e outros times aí que nós podemos citar, entre aspas.
como times, enfim. Então nós vamos a favor do Santos, tá? Simbora. Abrindo aqui, nós vamos o primeiro jogo, Santos. Santos contra o Papão, Paysandu. Paysandu, infelizmente, encarando lá deixa eu só apagar aqui. Infelizmente, encarando lá na casa do Santos aí, com portões fechados, o time do Santos na primeira rodada. Então, vitória do Santos. E o segundo jogo da Série A. Grêmio. Cadê tu, Grêmio contra o Cuiabá? Nós vamos de empate anula a favor do Grêmio. Odd 1.69. Unidade padrão. 1.500 para 2.546. Aposta realizada com sucesso. Vou abaixar aqui só para deixar na tela para vocês a entrada. Vamos embora, que seja mais um dia de green, que seja mais um dia abençoado. Bora para cima.